Bom dia, meus queridos. Aqui é o pastor Luiz. Quero compartilhar nesta manhã um trecho da palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías. O livro de Isaías ele foi escrito aproximadamente entre 740 e 680 anos antes de Jesus vir à Terra. Era uma época em que a nação de Israel estava sobre um declínio moral, espiritual. Israel se associava a nações pagãs, tinha muita idolatria. Enfim, Israel se desviava dos caminhos de Deus. Deus usou Isaías, primeiro para exortar a nação israelita sobre os seus pecados, e também usou Isaías como profeta messiânico para anunciar a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. Nesta época, a nação israelita estava dividida em duas partes: Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. Assim, nesse livro, meus queridos, as palavras que são dirigidas para Israel se referem a ambos os reinos, tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Isaías ele viveu nesta época para testemunhar a captura do reino do norte pelo Império Assírio, mais ou menos em 722 anos antes de Cristo. Portanto, este registro destas visões do profeta Isaías contém as revelações de Deus. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que abençoou a nação israelita durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Como Deus, meus queridos, ele não muda a sua palavra é eterna, a sua palavra é uma revelação válida também para nós aqui, moradores do século 21. Então eu quero aplicar hoje um pequeno trecho do profeta Isaías para os nossos dias, para o cenário que nós estamos vivendo aqui neste ano de 2020. Vamos ler profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Essa descrição, meus queridos, é uma descrição perfeita para nós, humanos, aqui no século 21. Sabemos na Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, que o homem rejeitou a Deus, desobedeceu a Deus, e pelo pecado do homem a morte entrou no mundo, a destruição. E nós temos no nosso corpo, na nossa estrutura, dentro de nós mesmos, como seres humanos, esta semente do pecado. E esse trecho do profeta Isaías, ele fala sobre esta depravação humana também, sobre esta depravação moral, sobre a nossa condição espiritual. Mostra um homem que, longe de Deus, tem um coração amargo, sofrido, e também, ao mesmo tempo, que não tem nada que possa agradar a Deus. Um homem doente, da sola do seu pé até o alto da sua cabeça. Nós temos aí
uma humanidade ferida, machucada, ferimento aberto, ferimento que não foi limpo e que precisa ser tratado com azeite, com remédios. A Bíblia, meus queridos, ela nos diz aqui no livro de Isaías, nesse primeiro capítulo, nesses versículos que nós lemos, que não existe nada são, nada que seja bom na nossa essência humana, nada que possa fazer com que Deus possa se agradar de quem nós somos ou daquilo que nós podemos fazer para Deus. A melhor palavra para explicar esta situação é a nossa depravação. Nós temos hoje um homem, um ser humano, na sua essência, totalmente longe da presença de Deus. Um homem incapaz de buscar a Deus pela sua própria vontade. A essência da humanidade, se você olhar aí na rede social, se você olhar aí no seu dia a dia, você vai perceber que ao mesmo tempo que o homem tenta fazer algo bom pela sua própria capacidade humana, mas na sua essência ele é capaz de desejar o mal para alguém, para outras pessoas. Este é o homem que a Bíblia descreve, um homem que na sua essência, sem Deus, tem a semente do pecado em seu coração. E esta semente do pecado, meus queridos, ela leva a humanidade por caminhos que não são os caminhos de Deus. Este século XXI que nós vivemos retrata bem esta questão da depravação do homem, na imoralidade sexual, nos seus pensamentos, nos seus costumes, na questão da violência física também, na falta de amor. Um homem que não busca Deus, um homem que vive como se Deus não existisse. Um homem também que não se preocupa com o seu semelhante. Temos visto, nesta época de pandemia, muitas coisas ruins por parte deste homem que, de um lado, tenta fazer alguma coisa boa, mas ao mesmo tempo, na sua essência, o seu interior ainda continua doente, o seu interior ainda continua podre, o seu interior ainda continua em chagas. Por mais que nós tentemos fazer alguma coisa boa, e nesta época nós vimos muitas ações de solidariedade entre os seres humanos, isso é muito bom, é válido, mas ainda assim, sem a presença de Deus, sem nós termos Deus vivendo dentro de nós, a nossa essência ainda, ela é ruim, ela é uma essência pecaminosa. Na nossa essência, meus queridos, se nós olharmos para o ser humano, para o retrato desta humanidade, nós perceberemos que valores morais, valores espirituais, não fazem parte daquilo que o homem deseja viver. E é tão natural a inversão de valores nos nossos dias que este conceito de certo ou errado, ele já não existe mais. Às vezes aquilo que seria errado lá no passado, hoje, para muitas pessoas é correto. E vice-versa. Temos um homem na sua essência, um homem confuso, um homem que não sabe qual caminho a seguir. Neste tempo, meus queridos, de tanta violência moral, de tanta depravação moral, de tanta negação dos valores espirituais, torna-se urgente um novo renascimento para a humanidade. E este renascimento certamente ele não virá por mudanças políticas, por mudanças econômicas. A humanidade grita por socorro, mas não sabe a quem pedir. O homem, na sua essência, ele está perdido,
caminhando todos os dias, muitos caminhando todos os dias para a sua própria destruição. E o pior é que esta destruição, meus queridos, não é apenas a sua morte física, mas principalmente a morte espiritual do ser humano. Um homem que nesta terra não reconhecer Deus no seu caminho, não continuará após o término desta vida, também reconhecendo Deus. E a Bíblia nos apresenta dois caminhos: o caminho da salvação, o caminho de perdão, um caminho em que Deus pode e certamente nos abraça quando nós reconhecemos o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Jesus naquela horrenda cruz por nós. E o outro caminho, aqueles que rejeitarem a Deus, aqueles que rejeitarem este plano de salvação. A Bíblia ela nos fala que existirá uma separação eterna de Deus, um castigo para aqueles que rejeitarem a Deus. Então hoje, meus queridos, é tempo de nós reafirmarmos esta mensagem do Evangelho, de nós recebermos na nossa vida a mensagem de salvação em Jesus. Cristo é a solução, Jesus é a solução para este homem depravado, para este coração pecaminoso e depravado, para um coração corrupto, que apesar de tentar fazer o bem, mas quando ele menos espera, a sua essência, aquilo que ele é, a sua essência, mostra essa chaga, a chaga do pecado, a chaga da corrupção. Somente Cristo, meus queridos, pode nos libertar. Somente Cristo pode nos abraçar, pode renovar a nossa vida, pode permitir que nós caminhemos por uma nova vida, regenerada, transformada, um caminho de conversão. Conversão significa mudarmos a nossa direção, recebermos Deus em sua plenitude na nossa vida, neste tempo que nós estamos vivendo. Que a graça de Jesus possa te alcançar neste dia. Que a graça de Jesus, a presença santa do Espírito Santo de Deus, possa consolar a sua dor, possa ser este azeite que possa curar as suas chagas. Somente Jesus pode curar a chaga do pecado, aquilo que nós somos em nossa essência. Que nós possamos caminhar com Cristo. Tenha um dia abençoado. Amém.